Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver ouvindo o nosso podcast. Estamos começando mais um episódio do Astronomia Descomplicada. Hoje, o segundo episódio da segunda temporada. Aqui nós discutimos, então, os mistérios do universo, as novas descobertas também da astronomia. Sempre com a gente aqui, professor Francisco, obrigado pela participação mais uma vez. É um prazer estar aqui, ainda mais nessa segunda temporada, dando continuidade a esse projeto fantástico. Isso mesmo, continuamos. PJ, obrigado mais uma vez também. É um prazer estar aqui de volta, né? E estamos aí. Tá ok, obrigado. E sempre conduzindo a gente aqui por essa jornada, essa viagem aqui no universo, falando sobre a astronomia, o Lionel Andriato, ele que gosta muito do tema, pesquisa, conhece sobre astronomia. Lionel, mais uma vez, muito obrigado, um prazer te receber aqui. É eu que agradeço, é um prazer estar aqui, levar algumas informações, né, que seja importante para as pessoas, né? Um bom entendimento. Isso é ótimo, obrigado. Com certeza. Então, neste episódio nós vamos falar sobre, talvez é um dos temas preferidos seu, Leonel. Sim. Sim, né? Sim. Já desconfiava. Pois é, nós vamos falar então, gente, sobre a evolução dos telescópios, esses equipamentos, esses instrumentos tão importantes que já descobriram muitas coisas, já revelaram muitas coisas para a gente no universo. Vamos falar então sobre a evolução dos telescópios, desde lá de Galileu, o que Galileu apresentou para a gente, as descobertas dele, até hoje, a mais recente, o equipamento mais recente que a gente tem, que é o James Webb, né? Um super telescópio, aí, um telescópio de 10 bilhões de dólares, um super telescópio, já está trazendo novas imagens aí, um telescópio de infravermelho, né? Vamos falar sobre isso também. Já começamos com o PJ, então, que vai falar, vai trazer para a gente a pergunta aí para o Leonel, para ele começar a desvendar para a gente esse assunto dos telescópios. Então vai lá, Leonel. Para a gente obter um telescópio, a gente precisa de lentes, concorda? Sim. Quem inventou a lente do telescópio? Pô, boa pergunta. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou? O que eu tenho notícia, os primeiros lentes apresentadas foi Lippershey, né? Lippershey. Que foi na mesma época de Galileu. Ele apresentou as primeiras lentes. E Galileu, sabendo disso, né, pegou essas lentes e começou a fazer um trabalho científico sobre essas lentes. Ele já tinha, o Lippershey já forneceu para ele os cálculos, né, das lentes. A partir dos cálculos da lente, ele percebeu que se ele associava algumas lentes, ele conseguia fazer uma luneta, ou seja, um instrumento de aproximação. Foi exatamente o que ele fez, a primeira luneta, que foi a primeira revolução científica dentro da astronomia. Então os cálculos também foi do Lippershey? Na realidade, esses cálculos vêm de um alemão, né? Mas o Lippershey passou para ele os cálculos também. E ele também, para ter certeza, ele fez os cálculos, refez os cálculos também, o Galileu. Aí ele montou a primeira luneta, que tinha o quê? Uns 20 centímetros de comprimento, uma lunetinha simples, com uma ocular invertida, que é uma ocular negativa. Mas olha, o que é a mente humana? O que ele descobriu com isso, vocês não acreditam. Né? Ele já fez com a intenção de observar o céu? A luneta já foi para a observação do céu? Ou primeiro foi coisas terrenas mesmo? A primeira coisa que ele acredito eu, né? Não tem base científica nisso, mas a primeira coisa que eu acredito eu, seguindo todo o desenvolvimento dele, foi entender como é que funciona a lente. Quando ele percebeu que se eu associar as lentes, eu consigo aproximar. Se eu consigo aproximar, eu consigo ver coisas longe. Né? O momento que ele virou a luneta para o céu, né? Aí mudou tudo. Que na realidade é a curiosidade, né? Uhum. O que aquele instrumento trazia? Tem informação do primeiro astro, ou da primeira descoberta que ele fez com essa luneta? A Lua. A Lua, né? A Lua, que era o mais evidente. Uhum, foi a Lua. Depois ele começou a observar os planetas. As luas de Júpiter ele conseguiu observar. Ele percebeu que, olhando a Lua, ele via uma estrelinha do lado da Lua. Do planeta Júpiter. Ele observando o planeta Júpiter, ele percebeu que tinha umas estrelinhas. Uhum. Mas ele percebeu que aquela estrela fazia movimento diferente das outras de fundo, das outras estrelas. Ele falou, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Ele começou a fazer anotações dessas estrelas.
Aí ele percebeu que essas estrelas, que na realidade são as luas de Júpiter, ele fazia um movimento em volta do planeta. Aí ele descobriu, bom, se é isso, então são luas, com a nossa lua. E essa visão que o Solano está falando pode parecer simples hoje, né? Mas Sim. ela é fantástica. O Solano me emprestou um telescópio, né, que ele fez, né? E que não era para observação de planeta, né? O senhor mesmo me avisou. Mas teve uma madrugada que o Júpiter estava tão claro no céu e tão bonito que eu, né, foquei em Júpiter. E realmente não dá para ter um foco, uma nitidez do planeta. Mas é maravilhoso quando você enxerga as luas do lado. Sim. Isso é, cara, assim, o negócio está ali a vida inteira, você nunca percebeu. Você virou a lua, virou um instrumento aparentemente simples, você percebe 3 pontinhos, né, em volta do planeta. Você imagina para a época, né? A descoberta, né? Que tem planetas, tem luas de cada planeta. Foi a primeira vez, então, que viu que a Lua tinha crateras, né? Sim, foi exatamente, também. E essa visão dessas crateras, o que eles imaginavam na época? Que eram o quê? Então, ele observando a luneta, ele percebeu que existia vales e montanhas. Porque a luneta dele era muito limitada. Mas ele sabia que tinha vales e montanhas ali. Né? Tanto é que ele desenhou, ele fez desenhos da superfície da Lua. Nossa. Né, com a lunetinha. É a maior revolução que acredito que seja que nós chegamos até hoje. Quanto deve ser espetacular você ser o primeiro ser humano a observar uma coisa que ninguém nunca viu antes. Isso é fantástico. Não, é fantástico. Depois disso veio umas sequências, né? Aí Newton fez o primeiro telescópio, desenhou o primeiro telescópio com espelho. Por quê? As lentes, ela traz algumas aberrações. As lentes, quando fabricadas, naquela época, não se conseguia fazer lentes fora da esfera. Ou seja, o desenho da lente tinha que ser uma esfera, uma semisfera, uma calota de uma esfera, né? E a esfericidade, ela traz alguns erros, que chama de aberrações cromáticas, que é a parte de cor e a parte da esfera mesmo. Então ela tem algum chamado erro de esfericidade. É uma distorção. Uma distorção natural, né? Que a luz, natural da esfera. Aí o espelho corrige essa distorção. Exatamente. O espelho, a parte de aberração cromática não tem mais. Que foi um outro grande avanço já, porque quando teve o telescópio. O que provoca a aberração cromática é quando a luz refrata, atravessa o material. O vermelho, por exemplo... depende do material, né? Depende do material. Por isso que é um vidro comum, você vai ter uma aberração. Você vai ver um halo vermelho em volta. Uma dica, se você pegar um binóculo, olhar para um lugar luminoso, se você vê um halo vermelho de um lado e um halo azul do outro, não tem aberração cromática. Então, o binóculo não é legal. Não é bom. É uma dica. Então, quando for comprar, a primeira coisa é dar uma olhada. Se tiver as colorações vermelho e azul... Isso, de lado. Isso é um comum do material que está usando como lente, do vidro, né? Que é a aberração cromática. A aberração esférica é quando você olha, você ajusta o foco, não dá um foco preciso. Aí você tem a aberração esférica. Por isso que tem que ser os cristais de quartzo, né? Essas coisas todas. Né? Hoje tem mais de 200. Vidro, né? Hoje tem mais de 200 elementos, né? De materiais para fazer lentes. Nossa, velho. Hoje tem uma quantidade imensa que dá para fazer um monte de lentes. E a combinação desses elementos corrige a aberração cromática. Esses erros, essas aberrações, não pode ter num James Webb, de jeito nenhum. Entendeu? Tem que ser o mais perfeito possível. O mais perfeito possível. Então, a grande parte do custo dele, vamos dizer assim, foi exatamente nesses espelhos, né? Exatamente. Na produção desse material de captação de luz, né? Porque eu acho que não pode chamar espelho, né, Solano? Não é um espelho como a gente está acostumado a ver o nosso reflexo em casa, no banheiro. Não é isso, né? É um Apesar espelho da gente côncavo, chamar, né? Funciona como uma lente, na realidade. Só que é um espelho. Como ele é côncavo, a luz que bate reflete num foco. Tá? Existe um luzinho aí que pode até aprofundar mais, que é uma relação entre o diâmetro e o foco, chamado FD. Relação de foco pelo diâmetro. Por exemplo, eu tenho o telescópio de Newton, que é um pequenininho, que ele viu que funcionou, que na verdade ele não fez com espelho, ele poliu um metal. Né? E ele percebeu que ele conseguia refletir. Então, eles foram desenvolvendo espelhos cada vez maior. Por quê?
cada vez maior. Por que eu tenho que ter um telescópio imenso que estão fazendo agora, né? 36 metros, né? E contra um de 10 centímetros, né? Ela começa a ser crítica dentro do aparelho. Eu quero um aparelho luminoso que capta energia, fóton de luz muito antigo, muito longe. Eu tenho que ter um espelho grande. E resolve muito a resolução. Eu consigo ver mais detalhes, né? Vou citar prático. Eu tenho uma estrela, eu vejo a olho nu, eu vejo uma estrela só. Aí eu coloco um instrumento, um telescópio de 1,5 metro por 20 centímetros. Eu não vou ver a segunda estrela ainda, que chama-se sistema binário. Agora eu coloco o mesmo telescópio, a mesma distância de foco, que é o F, com um diâmetro maior, o telescópio vai separar as estrelas. Então eu vou ver as duas estrelas. Então, no caso do telescópio que o senhor me emprestou, é exatamente isso, que a distância focal dele era pequena. É pequena. Por isso que ele não conseguia focar o planeta especificamente. Exatamente. Mas ele conseguia separar duas estrelas. Sim. Entendeu? Porque ele é grande, o diâmetro dele era maior do que aquele primeiro que o senhor me emprestou, que era mais para foco mesmo. Se eu quero enxergar o universo profundo, tem muita estrela uma próxima da outra. Mas nessa época de Galileu, ele conseguia, por exemplo, enxergar manchas solares? Conseguia. Conseguia? Conseguia, com a lunetinha. Tanto é que ele teve problema de vista, né? Morreu praticamente cego. Olha, não sabia. Na época não deviam ter esse conhecimento do perigo, do risco que tinha, né? E praticamente dizer, o Sol gira. Porque observando a mancha solar, ele via que as manchas estavam cada dia num determinado ponto. Porque tem uma mancha solar que às vezes dura dias, né? Então ele observou que as manchas se movimentavam no Sol, mas ele não sabia que era o Sol que girava, mas sim a mancha, como a água, né? Falou, a água está levando, o Sol está... Depois que mais para frente que entenderam que realmente o Sol ele gira. Nesse momento ainda, o Galileu ainda não questionava a questão do heliocentrismo, né? Ainda não. Não, ainda não. Mas ele só sabia que tinha movimento. Que tinha movimento. No próprio eixo dele, né? Não, na superfície do Sol. Na superfície do Sol. Por causa das manchas. Depois, mais tarde, que foi associado ao movimento dele no próprio eixo. Quando Copérnico, então, cria a tese do heliocentrismo, que não quer dizer o universo, o Sol está no centro do sistema solar e a Terra é que gira em torno dele, foi a partir do telescópio? Ele só pôde chegar nessa conclusão porque já tinha um telescópio? O grande referencial dele foi as observações feitas por Tycho Brahe. Tycho Brahe foi um observador nato. Ele tinha muita... Tanto é que o Kepler, né, era um aluno dele. Um discípulo. Discípulo, né? Espécie no discípulo dele que ele acompanhando... Mas foi feita esses cálculos, observações que ele fez, foi a partir do telescópio? Ele só conseguiu fazer porque tinha inventado o telescópio ou não? Ou ainda nesse momento ele conseguia fazer... Eles tinham mais ou menos uma noção da coisa, né? Mas toda a teoria foi baseada na coisas anteriores que foram feitas, né? Desde Aristóteles lá atrás, né? Ele pegou essas informações e começou a fazer os cálculos, né? Aí ele, pela observação dos planetas, ele começou a entender o mecanismo que funciona isso. Então, essa observação só pode ser feita porque tinha luneta no processo. Sim, por causa dos planetas. Mas eles já sabiam da existência do planeta. Sim. Porque olhando para o céu, eles viam um ponto luminoso. E esse ponto luminoso funcionava diferente das estrelas de fundo. Sim. E sempre estavam no mesma órbita, né? No mesmo local, sempre. Né? Isso, porque a estrela pouco se muda, né? Muda. Um exemplo prático para você entender como é que funciona. Você está dirigindo numa estrada, você olha as árvores, o poste de energia, a cerca que está do seu lado, passa muito rápido. Mas a montanha que está a quilômetro de distância, roda um tempão, a montanha está lá. Agora, imagina a distância das estrelas em relação aos planetas. É inimaginável. Sim. Então, é exatamente essa sensação que eles tinham. Sabia que aquela estrela, eu não sabia que era um planeta, sabia que era estrela. Chamavam de estrela. Estrela, que se movimentava, né, muito mais rápido que as outras. Então, o que é?
Aí começaram, com a observação, começaram a perceber que existia uma lógica no que acontecia. Aí, pela lógica que esses planetas faziam, só que eles elaboraram uma matemática em cima disso, né? Kepler, primeira, segunda, terceira lei de Kepler, né? Só que, à medida que eles foram observando, eles não sabiam por que tinha momento que o planeta ia ao contrário, para trás. Né? Mas por que foi extremamente difícil para eles entender esse movimento do retrógrafo, né? Fugia a lógica. Fugia a lógica. Que eles sabiam. Imagina o seguinte, você vai indo numa estrada, outro exemplo. Vem um carro, está indo um carro atrás de você, na sua frente, quer dizer. Você pega o carro, você ultrapassa o carro. Você vai ver que o carro está aproximando, não? Quando você passou esse carro, que está indo no mesmo sentido que você, o que está acontecendo? Você em relação ao carro atrás está se afastando. Imagina a Terra em relação a Júpiter, por exemplo. Júpiter demora 11 anos para dar uma volta completa, 11 anos e uns quebrados, para dar uma volta no Sol. A Terra, 1 ano. Né? Então tem momento que dá a impressão que o Júpiter está virando ao contrário, quando você ultrapassa, né? Só que para eles naquela época era extremamente complicado. Hoje é fácil de entender, né? Para eles chegarem aos cálculos das leis de Kepler, foi extremamente complicado. E com o aprimoramento dos telescópios, de todos esses equipamentos, essas ideias aí, elas só foram confirmadas ou os telescópios fizeram novas descobertas e deixaram para trás alguns conhecimentos aí? Sim. Já foram invalidados? Sim. O telescópio, o que é? Com o desenvolvimento de maiores telescópios, eles começaram a fazer uma descoberta, uma descoberta na ciência, mas aparecia 200 dúvidas. Né? Descobriu uma coisa. Mas parecia 200. Com certeza e 200 dúvidas. Não, isso acontece até hoje. Né? Até hoje. Então, à medida que eles foram desenvolvendo os telescópios, cada vez mais exigiu de conhecimento. Isso arrastou quase toda a ciência atrás disso. Né? Por exemplo, tinha fenômenos astronômicos que a astronomia não explicava, aí tinha que partir para a física. Né? E tem fenômeno que acontecia na física que a astronomia, de uma certa maneira, explicava. Né? Se você pensar nos dois lados. Então, ela puxou praticamente toda a ciência atrás da astronomia. E o que é mais interessante, até mesmo a biologia. Hoje existe já cursos de astrobiologia, né? Mas você vê que está tudo ligado com a astronomia. A ciência, se a gente puder chamar a ciência clássica, né? Química, física, né? Matemática, Sim. Né? Tudo está relacionado, porque todos os elementos vieram de fora, né? De fora. Inclusive a pré-história trouxe isso também. Já na pré-história a astronomia também já era muito importante. E à medida que foi evoluindo os telescópios, né, foram resolvendo um monte de problemas. Mas muito mais as perguntas, né? Então a gente tem o primeiro que foi Galileu, o segundo que foi Newton, que ele trouxe essa inovação do espelho. Qual a evolução do próximo? Então, aí começou a entrar umas novas óticas. É a questão de você entender a ótica. Né? Aí começou a aparecer vários tipos de ótica que era mais adaptável para fazer outras observações. Por exemplo, trabalhando muito com esses defeitos que o telescópio de Newton trouxe, cada vez foi aperfeiçoando mais. O próximo ia corrigindo o problema do anterior. Exatamente, né? Para ver coisas melhores. Não era nem tanta inovação assim, era mais buscando corrigir um problema do outro. Isso. E tentando já o instrumento, tentando entender o que estava acontecendo em determinada região do céu, um determinado planeta, entender como é que funcionava aquele planeta, o nosso Sol. E sempre foi essa perspectiva, esse objetivo de olhar cada vez mais distante, Sr. Leonel? Ou isso partiu depois de uma certa época? No início não tinha essa intenção de olhar tão profundo no universo, ou mais conhecer a nossa vizinhança primeiro, para depois conhecer o país internacional, né? Vamos dizer assim. À medida que nós fomos conhecendo nossa casa, a gente foi percebendo que existem outras casas do lado. Outras casas muito longe, né? Muito longe, entendeu? Mas o primeiro intuito era realmente conhecer se as leis de Kepler realmente funcionavam. Depois as leis de Newton, né? Aí com novos telescópios foi se estabelecendo
um momento de mais segurança, trabalhando com mais segurança e fazendo novas descobertas nessa área. Tem muitos fenômenos que acontecem que até hoje não se tem explicação, mas a maioria tem. O senhor sabe quais? Por exemplo, um bem conhecido hoje, coisa recente, o relâmpago, por exemplo, que tem a ver com a astronomia? É a nossa atmosfera. Entendeu? O trovão. Entendeu? Isso envolveu um monte de sequência. Eu estou dizendo um evento né, bem simples. Que hoje é simples, né? Mas esse evento na época criou mitologias, né? Como Zeus, o deus do raio, o Thor, o deus do trovão, né? Porque não se conhecia o fenômeno, né? Então a tendência natural era mistificá-lo, né? Na falta de um conhecimento, uma crença. Deu a fé, exatamente, veio a fé. Deu o sol. Né? E isso foi se desenvolvendo, foi se crescendo, criando novas ciências, uma ciência mais apurada, mais científica. Eu acho que, criando um parênteses aqui, eu acho que um bom tema de um próximo programa que a gente acabou de fazer aqui agora é exatamente isso, a fé e a ciência. Como é que elas trabalharam, principalmente a ciência na questão da astronomia, né? Dos astros que regem nossa vida, né? Então, um bom programa. Isso que você comentou é bem antigo, isso data de 35 mil anos atrás. Mais ou menos, né? A astronomia ligada sei lá, uma religião, algo místico, né? Eu acredito que a humanidade sempre buscou criar alguma coisa para explicar um fenômeno, né? Sim. E quando não tem a ciência ainda, cria-se uma história, né? Então, você que está nos ouvindo, então, aguarde um próximo programa Fé e Ciência. Pois é. Os telescópios, eles foram cada vez mais... Por que maior? É que eu comentei. Quanto maior é o espelho, mais longe você enxerga. Porque mais fóton de luz você pega. Quanto maior o espelho, o diâmetro dele, mais o ponto focal é maior ou menor? Não, o ponto focal é ponto focal. É o mesmo pontinho. Mesmo ponto. Mas então, quanto maior, eu consigo ter mais informação naquele mais foco. Informação de luz, mais quantidade de luz. Tá. Imagina, eu comento esse experimento. Você sai na chuva com um pirex e sai com uma bandeja. Qual que você capta mais água? Bandeja, né? É a mesma coisa. Quanto mais fóton de luz eu capto, coisa bem tênue, né? Que jamais você percebe a olho nu, o telescópio vai enxergar. E já tinha essa noção, Leonel, da interferência da atmosfera, da interferência de outros fatores também na observação? Já tinha essa noção? Já. Porque eles percebiam que quando é pelo passar das nuvens. Quanto maior estava o calor, por exemplo, mais dificuldade de enxergar claro a imagem você tinha, que é a refração da luz na atmosfera. Então alguém já deve ter essa ideia de e se a gente colocasse um telescópio em outro local, no espaço? Quanto mais alto, o calor ele expande os gases, então a atmosfera aumenta. Né? E aí quando ela aumenta, fica mais difícil ou mais denso para a luminosidade passar, os fótons passarem. Né? Se eu colocar o telescópio, principalmente grandes telescópios, tá? Eu tenho que colocar em morros. Por que em morros? Porque a quantidade de atmosfera, hoje já não é tão importante isso. Criaram uma ferramenta que compensa que é a ótica dinâmica, né? Que vai compensar esse problema da refração na atmosfera. Mas geralmente a gente vê mesmo, todos os observatórios são em alto de morro, em lugar que tem frio, né? Que além de ser frio, a atmosfera está mais baixa e também não tem problema de nuvem, né? E a distância para a atmosfera é menor. E tem um observatório também que eles colocaram dentro de um 747, né? Sim. Geralmente eles fizeram isso para observar raios, né? Que é raios gamas, porque eles seguem o eclipse, né? Eclipse total, por exemplo. Rapaz, isso é uma maravilha. Né? Porque eles colocam um instrumento dentro de um avião e vai acompanhando todo né, para estudar a coroa solar. Agora eu achei interessante, você falou da ótica dinâmica. Isso. É isso? Como que funciona? A ótica dinâmica é o seguinte, é um mecanismo bem elaborado, são espelhos flexíveis que você atua com eletronicamente. Ali usa eletrônica já. Ele usa eletrônica. Que a luz, quando entra e bate no espelho, ela faz com que
Que luz é essa? Na realidade, para que isso funcione, eles projetam uma estrela nas nuvens com uma estrela à base de laser. Tá? Todos os telescópios que tem, tem um projetor de laser, uma estrela de laser. Olha só. E o instrumento ele acompanha aquela estrela. Se a estrela se torcer, o espelho vai corrigir. Entendeu? Isso automaticamente. É como ele já é programado para isso. Como é que você percebe isso? Você está dirigindo na estrada, você vê a térmica, né? Uhum. Isso é muito comum na atmosfera. As luzinhas brilhando na cidade, parece que elas estão movimentando, né? A térmica, você vê, parece que está saindo aquele calor do asfalto, né? Isso. Essa térmica é bem observável no instrumento, principalmente um instrumento de grande diâmetro, fica inviável. Se não tiver lugar bem... Então esse laser que ele projeta é na nuvem? Sim. Projeta uma estrela, algo assim, ele observa essa estrela e vai corrigindo o espelho em função tudo eletrônico. Eu já vi algumas imagens na Discovery Channel, assim, desses canhões de laser que saía. Realmente não sabia por quê. Para que era isso? É para correção dos espelhos. É um espelho secundário, né, um terciário, que ele é flexível, um espelho. Uhum. E ele corrige de acordo com para inibir ou para diminuir esse fator da refração na atmosfera. Então, depois do Newton, né, desses que já vieram corrigindo esses problemas, qual outra evolução que a gente teve tipos de óticas diferentes. Isso. Os desenhos dos... Aí já não tem uma pessoa específica, não, aí né? foram vários. Aí né? Já é uma... Aí você tem o Smith, né? O Smith aí nós estamos falando de que época? Que ano seria isso, mais ou menos? Olha, na realidade, Newton, 1800, 1800 e pouco, teve uma melhoria nisso aí. 1900 para cá, aí começou a melhorar cada vez mais. E muito rápido, né? É muito rápido. 1900 já teve... Em 1917, acho que 18, não me recordo a data correta, mas o Smith Cassegrain já começou a fazer uma ótica totalmente diferente. Por quê? Cada instrumento é dedicado a uma coisa. O Newton, por exemplo. O Newton, eu sei que ele tinha são 2 espelhos e uma lente. A luz entra no tubo, bate no espelho, o espelho principal, ele concentra essa luz no mesmo eixo, no eixo central que chega, porque os raios chegam praticamente paralelo de objeto a longa distância. Antes de coincidir o foco, eles colocam um espelhinho secundário, que esse espelhinho é um espelhinho plano, que joga na lateral, onde eu coloco a lente para observar. Tá? Esse é o modelo newtoniano. Só que quando eu começo a aumentar o diâmetro do espelho, para manter o mesmo FD, que seria um FD5, vamos supor. Se eu tenho um telescópio de 1 metro de diâmetro, com FD5, qual o foco do espelho? 5 metros. Aí, para mim poder observar 5 metros, eu tenho que ter a 4 metros, vamos supor. Eu tenho uma escada grande, e o negócio fica imenso. Aí veio as mudanças das óticas. Por isso que esses telescópios são todos gigantescos, né? Os antigos, né? A gente vê nos filmes, por exemplo, aquele sentado numa cadeirinha com aquele tubo enorme saindo para fora, assim. Até um limite, o telescópio de Newton funciona maravilha, mas depois não. Aí você vem a ideia, né? Por que não projetamos esse cone de luz para trás? Foi onde Cassegrain, né, fez esse desenho. Em vez do foco ir para frente, ele veio para trás. Ainda mais ainda. Colocou um espelho, como se fosse um prisma. Espelho, aí 3 espelhos. Ele inverteu mesmo. Inverteu, né? Jogou para trás o foco. Então o foco fica para trás. E diminuiu o tamanho das máquinas, o tamanho dos telescópios. Aí eu posso abrir o foco quanto eu quero. Só que esse modelo do Smith, então, para simplificação de construção, um elemento, porque quando você vai construir um espelho, um telescópio, você tem que levar 2 coisas extremamente importantes, que é a gravidade, porque ele deforma com a gravidade, e a dilatação térmica. Né? A dilatação térmica, você está construindo um espelho, você bota no instrumento, você vai ver que ele vai entortar. É muito sensível. É extremamente sensível. E isso dificultou muito. Aí começaram a fazer esses monoblocos, espelhos grandes,
Tanto é que Palomar tinha 4 metros de diâmetro. Pesava 60 toneladas. Nossa. Entendeu? Por conta da questão da gravidade e da dilatação térmica. No caso do James Webb e do Hubble, que está lá em cima, a gravidade influencia tanto como aqui? Não, lá não tem gravidade. Ah, isso aí. Lá é sem gravidade. Não tem interferência Não, da não tem. atmosfera. Por isso que o não James tem- Webb, Tem a térmica. em comparação com o Hubble, ele é muito menor que o Hubble. Né? O equipamento todo, não o espelho, mas o equipamento todo, o James Webb parece ser menor do que é o Hubble. Ah, não, a estrutura. A estrutura, fala, O espelho, na verdade, o espelho está livre, né? Uhum. Está livre. O espelho acho que são 25 metros quadrados, né? 25 metros quadrados. Do espelho. O do espelho do James Webb. E ele tem a proteção térmica, né? Ele tem Então, aquele escudo lá. Tanto Não que tem a gravidade, mas eu tenho a térmica. fizeram os testes aqui, deu um problema também. Tinha uma preocupação com isso quando lançaram o James Webb, se ia realmente abrir aquele escudo, né? Porque você tem que fechar tudo, colocar no foguete, enviar e abrir lá. Não pode mandar aberto já. Aí enviaram, abriu certinho, ainda bem que Rapaz, abriu. E o escudo tá lá, né? Para proteção térmica. O que mais atrasou foi o escudo. Foi o escudo. O escudo térmico. Foi o que mais atrasou a subida dele. Porque é extremamente complicado você de um lado ter 100 graus, do outro lado menos 270 graus. Que alguns equipamentos trabalham em menos 220 graus. E outro tem que ser menor ainda. Menos 240, menos 250. Que aí usaram um sistema de gases, né, para resfriar os equipamentos. E o espelho do Hubble, por exemplo, se diferencia do James Webb em quê? O do Hubble tinha 2,4 metros. 2,4 metros. O do James Webb. Webb, a área dele total dá 25 metros. Nossa, É totalmente diferente. O do quase Hubble 10 vezes maior. 10 vezes maior. O Hubble era um monolítico, um único espelho. Lá são 18 blocos. Todos combinados, Tudo com motores hexágonos, né? independentes, tudo. É uma engenharia que você nem imagina, cara. Uma engenharia de tirar o chapéu. E é interessante que cada época, a gente está falando do Hubble aqui, que foi lançado em 1990, né? 90, Em 90 ele foi lançado, agora o James Webb ano passado, e os anteriores também. Cada telescópio agrega uma nova tecnologia de acordo com a época, né, ali. Sim. Tem a eletrônica, a questão Sim. da eletrônica, outros que já evoluíram um pouco. Mas o que mais interessa mesmo é tentar descobrir aquilo que o Hubble não conseguiu. Aí eu levo a minha instrumentação para ver aquilo que ele não conseguiu enxergar. Só tem informação no Brasil qual foi o primeiro observatório que teve no Brasil, que foi instalado aqui? Dom Pedro. Dom Pedro? Dom Pedro. Foi o primeiro a Então instalar. isso Foi no Rio de Janeiro, depois né? de 1808, né? Isso, Depois mais que ele ou menos chega, né? isso. Ele era um entusiasta muito grande da astronomia também, Dom Pedro. E tem até hoje esse observatório? Olha, eu não tenho muita informação, mas acho que tem sim. Uhum. Acho que tem sim. Acho que virou. E qual o tamanho desse telescópio? Você Não sabe? tenho essa Não? informação. Procura aí, não tenho. PJ. Não Na internet, tenho. quando a gente olha. O primeiro observatório astronômico foi criado na colônia de Newta, instalado pelos jesuítas no Morro do Castelo, na cidade do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só. Foi onde que Dom Pedro depois teve. Mas a grande astronomia no Brasil começou com Dom Pedro. Aham. É na laboratório mesmo? Foi, aqui está, o primeiro observatório astronômico criado na colônia em 1730, né, no Rio de Janeiro, pelos padres jesuítas. É. Que, de uma certa maneira, foi. Abrir. Família real para o Brasil, também em 1808. 1808, né? Teve um outro evento, né? Que foi o que trouxe toda a parte da astronomia na época, foi Dom Pedro. E tem algum astrônomo brasileiro de renome nessa época que vale a pena a gente destacar? Tem aí, PJ? Você consegue buscar informação aí? Hoje, tem muitos. Hoje, falando hoje, tem muitos brasileiros que estão bem. Tem Fazendo pesquisas toda a área. na área também. Na área. Tem o Daminelli, que é conhecido internacionalmente por uma descoberta da Zeta Carina. Tem um monte de brasileiro envolvido. Tem, O CERN, né, dentro da ciência, da física. Isso, Né? é isso mesmo. Tava pensando Tem mesmo. um monte de brasileiro. Porque abriu uma.
Sem falar nas crianças que estão descobrindo meteoro, né? Sim, sim. Tem 2 brasileiros Hoje, mais novos, né, parece, no mundo, que são daqui do Brasil, né? Que teve várias descobertas. Descobriram meteoro. A maioria das descobertas, não digo as principais, mas a maioria das descobertas é feita por amador. Ah, legal isso aí. Porque quantos amadores tem observando o céu hoje? É verdade. Aí é uma questão de quantidade mesmo, né? Aí eles acham uma coisa, aí eles vão negociar para observar com um instrumento de maior qualidade. E o legal é que isso veio com a evolução também, tornar os equipamentos mais acessíveis agora, né? Tem informação também, a pessoa consegue pesquisar mais por internet, por várias fontes, desenvolver seu próprio equipamento também e observar também, né? E fazer novas descobertas, né? Olha, tem um caminho, né? Tem uma informação aqui, ó. O patrono brasileiro da astronomia, né? O Dia Nacional da Astronomia é uma data recente que surgiu em homenagem ao imperador Pedro de Alcântara, Dom Pedro, que era um astrônomo amador que acabou recebendo esse título de patrono da astronomia brasileira. Foi o que trouxe realmente a divulgação científica. Fotografia também, né? Ele era entusiasta de fotografia também. Parece que trouxe uma das primeiras câmeras fotográficas todas do Brasil, foi ele que trouxe. Isso é fantástico. Começou com ele, na realidade, para valer mesmo, começou com ele. Senhor Leonel, no Chile nós temos um observatório que ele é composto por vários telescópios, né? Sim. Como é que a observação é feita assim em conjunto por vários telescópios diferentes, né? Separados por prédios mesmo, que a gente consegue ver nas fotos, né? Vários observatórios. Como é que é essa observação conjunta assim? A gente tem, antes de tentar explicar certinho para o senhor, a gente tem uma sequência de coisas, de informações que eu acho extremamente importante. Observatório grande, né, no mundo todo, praticamente. Tem na África do Sul, você tem aqui no Chile, no Havaí, tem as Ilhas Canárias, tem em vários, na Antártica, no Ártico, tem um monte de observatórios. Só que cada observatório está ligado a uma certa pesquisa. Você tem uma gama aí de frequências que, se você pegar desde a onda de rádio até os raios gama, você tem todo um espectro de frequência que eles tentam... Por quê? Isso traz muitas informações do universo. Por exemplo, como é que tem origem os raios gama? De onde vem isso? Os raios cósmicos, de onde que vem isso? Né? Como que originou, porque aí constrói-se um instrumento. Por exemplo, as ondas gravitacionais, que é a coisa recente agora, eles tiveram que construir um observatório nesse sentido, né? Então tem um monte dentro do espectro de frequência, e a luz visível é uma pequena parte disso, né? Tudo isso. Então veja, no Chile tem o ALMA lá. A ALMA são 60 até a última informação que eu tive, são 67 antenas. Só que dentro do espectro de micro-ondas. Esses são rádio. Né? Que é uma certa informação, formação de estrelas, lá como que foi formada as galáxias. Que a gente não consegue na luz visível, tem esse equipamento. E essas parábolas funcionam com um sistema chamado interferometria. O que é interferometria? Eu pego uma informação de uma antena e eu junto as duas somando, tá? Esse sinal. Agora imagina uma quantidade imensa de parábola. Então a informação que chega é a mesma coisa. Eu pego um espelhinho e viro num ponto. Aí eu pego vários espelhinhos, coloco na direção do mesmo ponto. O que acontece com aquele ponto? Aumenta o brilho. Entendeu? O que acontece com um monte de antenas? O sinal aumenta. Né? É uma coisa de rádio com antena imensa, né? De quilômetros de diâmetros. Né? São da associação das antenas. Né? Isso acontece também, a pergunta do que o senhor falou. Veja, eu tenho vários espelhos, eu associo espelhos, o que eu vou ter no final
do foco desses espelhos. Um sinal muito maior. É a mesma coisa se tiver um espelho grandão. Só que eu não tenho um espelho grande, eu tenho um espelho menor, só que há vários espelhos menores. Mas ele consegue aumentar a área de visualização? Sim. É como se eu pegasse uma foto de uma parte, somasse com outra parte, Isso. até formar um quadro grande. Não é assim. É a mesma foto. A mesma foto em cima dela mesmo. Em cima dela mesmo. Que é a técnica que o James Webb usa, né? Exatamente. Combinando que é os espelhos. Para quem é da geração antiga, é que é a cópia da cópia do VHS, né? Exatamente. O VHS, ele, cada vez que você fazia a cópia, ia ficando pior. Aí é o contrário, você vai colocando camada por camada e vai aumentando a resolução dele. Exatamente. Aí fica muito mais rico a informação ali. Né? Essa é dos telescópios, né? Ele concentra a luz naquele ponto, só que esse processo de fazer interferometria na frequência da luz é extremamente complicado. Não é por meio de eletrônica, não. Aí eles fazem isso por meio de atraso do feixe de luz. Né? É extremamente preciso. Menor do que um fio de cabelo. É uma engenharia enrolada. É interessante que eu lembrei de uma coisa agora aqui. A gente fala da astronomia no nosso dia a dia, nossa realidade, o que tem, o que não tem. Eu lembrei agora de um ponto que desenvolvedores, algumas marcas de celulares, já trabalham com câmeras captando a mesma imagem para combinar depois por software, combinando para gerar uma nova imagem melhor, com uma resolução melhor. O celular fazendo isso. Então eles desenvolveram assim um celular com 2 ou 3 câmeras e que tira na hora da foto as 3 câmeras estão atuando para desenvolver e dar como resultado fica com muito mais detalhes. Uma formação dessas três imagens. Então, na verdade, é por causa disso, porque você está somando cor com cor, de foto com foto. Exatamente. Você quer ver? A pesquisa da astronomia, o que trouxe? Então, você vê? Exatamente. Entendeu? É impressionante o modo como que eles fazem. Porque a luz, ela é... Agora, a foto é mais fácil, porque tem aquele jeito, a eletrônica digital, ela traz as fotos... Combina, né? Combina, né? Mas a luz é complicada. Agora, não é que nem o rádio. Eu posso ter 200 antenas sincronizadas, trabalhando com um certo sincronismo, olhando o mesmo ponto no céu. Né? Isso eletronicamente. Existem supercomputadores que eu pego a informação de rádio e consigo colocar a luz dele, a informação, é a luz, né, na realidade, né? A informação de ondas deles em fase. Quando eu coloco a informação em fase, eu coloco as antenas funcionando como se fosse uma só. Isso traz uma nitidez imensa aonde eu estou observando. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. No mundo todo existem vários observatórios. Sim. Todos estão atuando, digamos assim, numa frequência, mostrando um parâmetro. Conjunto, né? Sim. A grande questão hoje, por exemplo, eu tenho um observatório fora da Terra. Né? E mais na Terra, claro. Porque fica caro, é muito oneroso, né? Você construir uma máquina, coloca fora da atmosfera, né? Mas a maioria que está trabalhando com alta energia, fonte de frequência extremamente curta, que é os raios cósmicos, os raios gama, geralmente tem abaixo, sim, tem, porque eles pegam o segundo resultado. Por quê? Os raios gama, quando ele chega na atmosfera, ele reage com as partículas da atmosfera e cai na superfície do planeta como se fosse um chuveiro de partículas. Uma segunda partícula. É até bom falar que para observar esses raios não é um telescópio. Né? Sim. São instrumentos que ficam inclusive alguns são debaixo da Terra mesmo. Sim. Né? No caso, por exemplo, os neutrinos. São partículas que descem que não interagem a nada. Então eles colocam verdadeiras piscinas, né? Verdadeira piscina para saber a trajetória deles. Mas enterrado mesmo, enterrado embaixo de montanha. Embaixo de coisa. Os neutrinos descobriram através desses testes, né? O observatório que tem para poder medir os raios cósmicos, ele é gigantesco. Ele pega um estado e outro americano, se não me engano, é Texas, em outro estado. Ele chega a varar, né? A fronteira de um estado para o outro para poder captar os raios cósmicos. Coisa. Na verdade, o Spitzer, né? Que é infravermelho também. Que é infravermelho. Né? Você tem o Chandra, que é raio-x, porque o raio-x não vai interagir, né?
Aí você tem vários telescópios ligados fora da Terra, né? Fora da atmosfera, ligado à observação do céu. A gente compara muito, né? As pessoas comparam muito o James Webb com o Hubble pelo tamanho, né? Dos dois são enormes, mas o processo dele, o funcionamento é mais parecido com o Spitzer, né? Sim. Infravermelho, né? O infravermelho. Porque o Hubble é só luz visível. Então veja que interessante. Tudo que tem no James Webb hoje é a pergunta que nós estamos fazendo agora. Que o Hubble não pôde responder. Que o Hubble não pôde responder. Entendeu? Então, por isso que eles colocaram a parte dentro do espectro, chama de onda longa, né? Dentro do vermelho. Rapaz, as câmeras que tem lá, as câmeras infravermelho, meu Deus do céu. Isso é Mas muito em legal, comparação porque- com o Spitzer, é um grande avanço. Não, é um grande avanço, porque a sensibilidade disso, tanto é que tem que trabalhar com a temperatura quase que absoluta. Essa forma de fazer ciência, né? Esse método de fazer ciência, respondendo dúvidas ou procurando respostas para as dúvidas, né? Foi Descartes que criou em 1600 e lá, Sim, né, 1640 e poucos, É. e a gente faz ciência do mesmo jeito até hoje. Até hoje, é. Isso vai longe, né? O método ainda é o mesmo. É, né? isso vai longe. Eu tenho que ter uma dúvida e encontrar hipóteses para responder aquela. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Com a inteligência artificial aí crescendo cada vez mais, a discussão a respeito disso, na astronomia, com o James Webb também, um novo telescópio, a inteligência artificial pode agregar alguma coisa? Sim, muito ainda. Por quê? Tem muitos comandos daqui, demora um certo tempo para atingir o aparelho lá na... Essa pergunta é muito boa, Zeca. Né? Ele tem que tomar algumas decisões sozinho. As sondas que foi para Júpiter, a Juno, né, por exemplo, né? Cara, demora a informação para chegar lá, não é de imediato. Então, dentro do equipamento, ele tem que ter uma decisão, o próprio aparelho tem que tomar a decisão. Imagina a tecnologia que tem. Eu tenho um robozinho lá em Marte. Ele está na superfície, tem um buraco. Ele tem que saber que é o buraco, ele vai ter Pois que é, parar. mas Porque por isso- daqui não por dá isso para essa- saber, né? Por isso que essa pergunta é interessante, porque isso vai muito da nossa compreensão do que é inteligência artificial. Sim. A gente acha que inteligência artificial é alguma coisa que vai pensar autonomamente do nada, né? Não é. Na verdade, é uma máquina de aprendizagem que foi programada para aquilo ali. Se chegar num ambiente como Marte, que tem uma coisa inesperada que o ser humano não previu, Vai essa aprender. máquina ela não tem, aí ela depende, ela não tem condição de aprender sozinha. Será? Ela consegue responder essas decisões daquilo que ela foi programada para fazer. É. Hoje é que está se criando essa ideia da inteligência artificial capaz de desenvolver, entre aspas, mesmo um raciocínio. Isso, a expectativa é essa, né? Mas eu acho que isso ainda está longe de acontecer. Está longe de acontecer. A astronomia usa muito. Nossas sondas, né? Naves que eles usam muito A isso. inteligência artificial com 5G, ela vai ocupar todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, nós vamos ter na gravação de um podcast, que é áudio, se der algum problema aqui, eu já tenho que ir lá em cima resolver. A inteligência artificial vai resolver isso. Ela vai dar uma tonalidade melhor para minha voz, ela vai dar um grave, um agudo em alguma coisa, ela vai aplicar um filtro caso haja necessário, ela já vai tirar um ruído. E ela mesma né? vai resolver tudo E isso. ela vai resolver isso tudo, mas ela foi programada para isso. Né? Ao ponto dela sozinha fazer uma análise aqui e falar assim, eu acho que por conta dela a voz do Francisco vai ficar melhor com um ganho de tanto assim. Sozinho ela não faz. Agora, será que Ainda. ela vai conseguir criar um podcast? É, Do zero? pois é. Não, essa aqui é a questão. Eu acho que foi Entendeu? o G1, o Grupo Globo, que fez um teste agora nas eleições, criando matérias. A partir dos dados, eles criaram matérias por praça. O Facebook usa essa ferramenta na Europa. para criar o conteúdo. São robôs. Eles criaram São conteúdos. robôs né? criados por conteúdo. Assim, o mecanismo, a estrutura é fácil de criar, mas a interpretação, o olhar humano, ainda não vai ter condição de fazer. Isso é difícil. A gente precisa do repórter ainda. Né? Mas você viu que é muito interessante, né? Atrai toda a ciência, né? Toda E é isso que a gente falava. Cada época vai agregando o conhecimento Exatamente. todo que foi desenvolvido ali. a tomografia, por exemplo, hoje, ela teve origem na astronomia. Wi-Fi, né? Wi-Fi. Vem Então, cada né, vez mais. o Hubble foi um divisor de água mesmo, né, na observação do céu. Né? Sim. Até antes do Hubble, o que a gente era capaz de ver e o que a gente foi capaz de ver depois com o Hubble. É que, veja,
eu vou criando os instrumentos, mas colocando aqui na superfície. Até então não tinha essa correção dinâmica, né? Essa ótica que fazia as correções de atmosfera. E por que foi construído o Hubble? Qual que era a ideia do Hubble? Começo do universo. Ele trazia muitas perguntas e vamos construir o equipamento, vou atrás dessas perguntas. Beleza, o Hubble subiu, ele fez deu um monte de respostas, porém, mais dúvidas. A gente fez uma analogia bem simples. Eu coloco o óculos que não é do meu grau certo. Eu vejo as coisas embaçadas. Sim. Então, assim, eu até consigo ver que tem alguma coisa lá no fundo lá, mas não sei o que é. Sim. A partir do Hubble, agora eu consigo ver o que realmente está lá no fundo. Sim. Sim. Entendi. A função realmente foi a do James Webb, foi responder essas perguntas que o Hubble não conseguiu responder. Aí o Hubble tentava responder as perguntas que os que estavam aqui antes dele não conseguiam. Exatamente. Né? Porque o que limita, na realidade, grande parte, seria a atmosfera. Agora estão construindo um telescópio de 39 metros de diâmetro aqui na superfície, para entender realmente o origem do universo. Nossa, mas E 39, ele vai captar... Acho que é 2030 e 2026 ou 2030, mais ou menos nessa faixa, Fazer o lançamento. que vai ser inaugurado. E ele vai captar o quê? Qual que é? É infravermelho também? Ele vai ter uma banda muito... É instrumento para a luz visível, vermelho. Que país que vai ser? Rapaz, acho que, se eu não me engano, foram 11 países ou 12 países envolvidos. Ah, sim. Mas ele vai ser instalado onde? Olha, Procura aí, VJ. no Chile. Procura aí. No Chile. Esse não vai para o espaço. Informação em então. tempo real aqui no podcast. Esse não vai para o espaço, não é? Não, como vai James ser Webb. aqui Vai ser aqui mesmo. Acredita-se que ele vai superar o James Webb, É mesmo? Mesmo estando aqui na Terra. aqui na Terra. Com toda a interferência e tudo. Que é uma tecnologia que o Hubble nos mostrou. Aí que tá o legal disso. Né? Que à medida que você vai respondendo algumas coisas, vai surgindo um leque imenso de informações que a mente humana... Eu acho que o maior instrumento de tudo isso é a mente humana. Que consegue manipular essas informações, consegue trabalhar com essas informações e fazer Mas todo 39 o metros de diâmetro, ele vai ficar mais ou menos é no chão, né? Não é um tubo, Não, no né? chão, no chão. Nossa, Fica no chão. velho. Acho que, não me engano, é no Chile, eu acho que estão construindo. É imenso, né? Imenso. É imenso. Ou numa ilha, é algo assim. Eu não acompanhei direito. Qual que é a metragem dele? 39 metros. Olha que interessante. O que tem o Hubble hoje? O equipamento, você tem o interferômetro lá, e você tem o espectrômetro, você tem um monte de instrumentos, né, ligado para exatamente enxergar aquilo que o Hubble falhou e que o instrumento aqui na Terra não consegue ver. Entendeu? Isso vai ser uma revolução, a observação do James Webb. Vai ser uma mudança imensa. E os paradigmas da ciência, todos os paradigmas, uma parte ligada à astronomia, vai mudar. Vai mudar. E o Hubble, mesmo com todo o tempo já em atuação, mesmo? É no Chile. ele continua fazendo novas descobertas, né? Novas A descobertas. estrela mais Exatamente. distante da Terra, né? Isso. É Arendelle, se eu não me engano. É, Foi descoberta pelo Hubble, né? sim. O Hubble observou a estrela, né? Mas tem alguma coisa estranha. O James Webb virou também para aquela estrela. Para confirmar. Só que teve um contrassenso aí que não foi muito bem explicado. Que o tamanho é diferente. O que um identificou é diferente do outro. Um pouco diferente do outro. Mas por quê? Entendeu? Opa, então o instrumento do Hubble está errado, ou o instrumento do James Webb está errado. Ou nós estamos tendo uma visão totalmente diferente do que realmente é. Entendeu? Então, qual que é o problema? Começaram a repensar numa reajuste, né, do James Webb. Do James Webb. Acho que estão fazendo, ou já terminaram, de recalibrar ele para realmente confirmar isso. Porque isso traz um transtorno diferente. E falar, peraí, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? A ciência funciona assim, isso que é legal.
Mas essa distância que o Hubble identificou de 12,9 bilhões de anos-luz é provável. É provável, provável, isso é sim. provável. O tamanho que é diferente. Voltando à estrada, né? Você está dirigindo um carro. Você está parado na estrada olhando. O carro passa por você, você vai ver o carro diminuindo cada vez mais, né? Ou um barco no mar. Ou quando for mais longe, menor, você vai enxergar, né? Mas peraí, se o tamanho é diferente, então... Aí entrou em xeque o Big Bang, né? O Big Bang lá falando, peraí. Entendeu? Mas tudo indica que é problema de recalibração dos instrumentos. Muita coisa pode ser questionada aí, né? O PJ achou a informação PJ. ali do É telescópio. no Chile mesmo, né? Sim, vai ser no Chile, no deserto do Atacama, Atacama, né? E previsão para 2025. E o nome, tem o nome dele? Não. Tem uma Dólares, né? sigla em inglês, né? Que significa... Grande telescópio. Muito largo. Né? Sim. Já é pelo tamanho mesmo. Exatamente. Eles têm várias construções, vários. Na África do Sul estão melhorando bastante um instrumento que é a base de rádio. Custo de 1 bilhão e 200 milhões bilhão de e dólares. uns 6 bilhões de reais. Mais ou menos. No Chile, na África do Sul, que tem vários países envolvidos, né? Estão melhorando bem o rádio lá, o sistema de rádio. A gente tinha uma antena em Arrebispo, né? Arrebispo, isso, que... É no México. Não, é próximo do México, né? Como é que É chama? Novo lá? México. Não, Arrebispo fica aqui na... Peraí. Na América Central? Na América Central. Acho que é Guatemala. O país... Procura aí, velho. Né? Procura aí. PJ é produção. Arrebispo. Vai lá. Procura aí, velho. A antena, 300 metros de diâmetro. Mas ela foi desativada, né? Não era que ficava Foi. num vale assim? Isto. Na realidade, quebrou o cabo de aço que segurava uma chuva, né? Uma tempestade. Quebrou o cabo. E não puseram mais a operar. Mas os chineses já estão colocando uma antena, se é que não colocaram já uma antena de rádio, de 1 quilômetro de diâmetro. 1 quilômetro de 1 diâmetro? quilômetro de diâmetro. Lá na China Chinês, é isso. Para trabalhar na área de rádio. E a área de rádio ela é muito útil também para observação da origem de tudo. Origem do universo. Porque pega os resíduos, né? Resíduos, Das explosões, das supernovas. E para esse tipo de telescópio, radiotelescópio, né, tem uma região mais propícia, melhor, adequada? Quanto menos atmosfera pegar, melhor. Sim. E porque, veja, eu estou numa área de rádio onde eu tenho que explorar, por exemplo, uma determinada frequência. Bicho, nós estamos num ambiente extremamente inóspito nessa área de radiofrequência, né? Muita O interferência. espectro está tudo lotado, entendeu? Então, quanto mais afastado das grandes cidades, lugar que não tenha Melhor. vales, lugar que é muito melhor. Né? Descobriu, PJ? Descobri. Arecibo, que Arecibo. fica em Porto Rico. Porto Rico. Porto Rico. Isso mesmo. Os chineses já estão desenvolvendo um negócio. Por quê? Existem algumas perguntas que é difícil de entender. Por exemplo, os raios cósmicos que chegam. Você tem 3 tipos de raios cósmicos. Esse do Sol, os instrumentos que colocaram na atmosfera, fora da atmosfera, eles percebem isso. Uma sonda está lá e está vendo os raios que estão chegando do Sol. Que são uns raios de pouca energia, não é de muita energia. Os raios cósmicos. Tem alguns raios cósmicos que chegam com um pouco mais de energia. E tem aqueles raios cósmicos que é extremamente energético. O instrumento para saber o ponto de... Porque esses de extremamente energético, eles são periódicos e muito raros. Aí eles detectam esses raios cósmicos, eles sabem que aconteceu alguma coisa naquela região. Aí eles viram os instrumentos para aquela região para ver o que dá origem aos raios cósmicos. Aí você tem choque de estrela de nêutrons, você tem choque de buracos negros, você tem vários fenômenos que acontecem que podem gerar esses raios cósmicos, né? Complicado, você sabe a fonte, que nem na Antártica, os aparelhos da Antártica detectou partículas de raios cósmicos chegando.
Olharam para aquela região, não tinha nada. Mas como? Sabe que o campo magnético desvia os raios? É outro mistério. Estão pesquisando. Até agora não conseguiram identificar. Entendeu? De onde vem. Tem alguns focos, alguns pontos que eles não identificam. E isso faz um monte de pergunta, né? Por quê? Como? Né? Mas você já imaginou o choque de 2 buracos negros? Nossa, É briga de titãs, né? É o que vai gerando outras questões já, né? Olha o que acontece. Olha o que é a mente humana. Chocou o buraco negro. Bom, tem que ter um vestígio aí. Deixa um resultado. Puta, eles vão chegar na água e balançar a água. Vai gerar uma onda. Como é 2 buracos negros, ele vai gerar uma onda gravitacional ali. E uma onda grande. E uma onda grande. Pô, vamos fazer um equipamento para detectar essa onda, né? Foi o que fizeram, né? Começaram a perceber essas ondas gravitacionais. Einstein já sabia disso, já comentou isso. E eles realmente detectaram, né, essas ondas hoje já está mais divulgado. E o mais interessante, eles formulam tudo na matemática. A gente está fugindo um pouquinho do tema, mas só uma curiosidade de mim mesmo. O buraco negro, ele se dissipa? Ele acaba? Não se tem notícia, né? Quando se funde um no outro, os dois viram um. Mas um assim, com o tempo ele desaparece? Não. Ou não se sabe ainda? Não se sabe. E uma outra coisa, o James Webb tirou a foto de um buraco negro, né? Foi a primeira foto na história que mostra um buraco negro. Sim. Mas ainda muito distorcido, muita pugnação. A gente vai conseguir, em algum momento, será uma foto clara de um buraco negro mesmo? Então, na verdade, assim, não é do buraco, né? Da luz que ele suga, né? Porque o buraco é negro, não dá para ver, né? Esse telescópio que estão fazendo uma melhora nele na África do Sul, é para isso. Olha só. Legal. Entendeu? É para entender o que acontece com o buraco negro. É muito interessante que um vai complementando o outro, né? Se chegar a responder isso aí, é uma das grandes questões do universo, né, senhor? Sim. O buraco negro era, então, um grande mistério, né? Talvez seja o início de tudo, né? Ou o fim de tudo, não sei. Porque à medida que observa, né, você vai entendendo. E quando entende, você fala, pô, bom, o que vem antes, depois, né? Antes daquilo lá, né? Então. Ou seja, isso que o professor falou, vai ser uma grande descoberta, mas que vai gerar novas questões também, outras questões, né? Aí vai chegar um ponto e falar assim, mas e o tempo antes do tempo? Entendeu? Senhores, estamos aqui. Aprendemos muito no episódio de hoje sobre os telescópios lá desde o início, né, todo o desenvolvimento. Aprendemos sobre o James Webb aí e o que vem pela frente também, que muitas questões que vêm por aí, né, Leonel? Muito obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez. Eu que agradeço e muito obrigado mesmo por estar aqui, poder corresponder a essas pessoas, as curiosidades, e obrigado mesmo. A gente que agradece, né? Porque, na verdade, o programa se chama Astronomia Descomplicada, porque o senhor Leonel descomplica pra gente. Exatamente. Nós agradecemos a presença do senhor, a sua disponibilidade. É um prazer mesmo estar aqui com vocês aprendendo. Obrigado a todos, tá? Obrigado pela participação de todos. Obrigado por você também que acompanha sempre aqui os episódios do Astronomia Descomplicada. Em breve, um novo tema, um novo episódio para você.